Eu louvo a Deus pelo bendito dia que eu, como filho de pastor, cheguei no ponto, depois de um culto, de falar para a minha mãe. Eu me abria mais com a minha mãe, não sei, era assim meu relacionamento. Eu falei: mãe, hoje, eu devia estar com meus 14, 15 anos, hoje, se você ou pai abandonar a Cristo, rasgar a Bíblia, eu vou continuar com Cristo, eu vou continuar na igreja. Muitas vezes eu vim obrigado, eu vim porque eu tinha que vir, porque eu era filho de vocês, filho de pastor. Mas agora a fé é minha, a convicção é minha. Que gostoso, quando você chega nesse ponto. Vamos encerrar com um exemplo prático. Um exemplo prático que está no versículo 7. Olha lá, versículo 7. Leia comigo, vamos lá. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Uau! Tudo que eu expliquei agora está resumido, ilustrado nessa experiência de Deus com Noé, de Noé com Deus. Veja aí, olha. A mente de Noé foi iluminada por um novo conhecimento revelado a ele por Deus. É a notícia. Pela fé, Noé, quando avisado por Deus a respeito de coisas que ainda não se viam, no caso o dilúvio vindouro. Esse é o aspecto intelectual, racional da fé. Deus revelou a Noé coisas que ele por si mesmo jamais teria condições de saber, conhecer, prever. Lá em Gênesis 6,6, você lembra desse texto? Deus chega para Noé e abre o coração com Noé. Ele fala: Noé, a crescente perversidade da raça humana está cortando o meu coração. Noé, eu me arrependi de ter criado o homem, e eu vou julgar o homem. É muita perversidade, eu não vejo esperança. Eu vou inundar a face da terra, e eu vou extinguir a humanidade da face da terra. Mas Noé, eu quero que você construa uma arca e coloque nela um casal de cada tipo de animal e coloque-os a bordo, você e aqueles que crerem na sua pregação. Enquanto você constrói essa arca, pregue sobre o julgamento vindouro de Deus. E Noé, então, ele entendeu a mensagem, a ordem de Deus. Mas o versículo fala que aconteceu uma coisa a mais. Primeiro, a mente dele foi informada. Mas veja, em segundo lugar, que o coração de Noé sentiu o peso e a seriedade daquelas palavras de Deus. Porque o versículo fala: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor. Movido, tocado por santo temor. Em outras palavras, enquanto Deus falava, Noé sentia a veracidade, a seriedade daquela mensagem. Esse é o aspecto emocional da fé, o ascensus. O coração é inflamado por uma santa convicção. E daí não para aí, daí vem o terceiro aspecto da fé. É o aspecto volitivo da fé, fidúcia. Porque fala, Noé escutou a ordem de Deus, a informação de Deus, movido por santo temor, Noé construiu uma arca para a sua família. Isso aí levou 120 anos, meus irmãos. 120 anos crendo, confiando naquilo que Deus falou. Movido por santo temor, informado, movido por santo, ele agiu. Ele construiu uma arca. Ele tomou uma decisão, investiu a vida dele naquele projeto. Noé devia ter dinheiro, devia ser talvez um fazendeiro, alguma coisa assim. Eu não creio que ele trabalhou sozinho, ele e os seus filhos. Eu creio que ele contratava pessoas, tinha dinheiro para comprar todo o material necessário. Deus que manda a gente fazer as coisas, ele supre as necessidades também. Mas o fato é que Noé obedeceu a Deus. Imagine-se fazendo uma visita a esse patriarca no meio da construção daquela arca. Você chega na casa dele, no fundo do quintal, ela está aí trabalhando, aquele projeto enorme. Você fala: olá, Noé, e aí, como é que você está? O que é isso aqui no fundo do seu quintal, Noé? Eu ouvi falar, o que é? Isso é um pequeno barco. Fala, não me parece pequeno não, Noé, que coisa enorme. E Noé levou 120 anos pregando. A Bíblia fala que ele pregou, anunciando, passando para as pessoas o que Deus tinha falado com ele.
convidando as pessoas a se arrependerem, porque o fim do mundo estava chegando. E Noé, a Bíblia diz que foi muito zombado, fizeram muitas piadas do Noé, muitos memes dele. Mas a Bíblia fala que um belo dia, o tempo fecha. O tempo fecha de uma forma especial, o céu escurece de uma forma assustadora. E o vento começa a soprar. E a chuva começa forte e ela piora, cada vez mais forte. E a Bíblia fala que os lençóis freáticos, os rios que correm debaixo da terra, começaram a romper como se rompem os vulcões. E tudo começou a inundar. E foi matando animais e pessoas. E esse foi o primeiro grande julgamento e juízo de Deus sobre a face da terra. Mas, irmãos, esse é o tipo de fé que Deus quer que você tenha. A fé igual a do Noé. Deixa eu falar uma coisa para vocês, jovens. Vocês não precisam ser igual a todo mundo lá na escola. Vocês não precisam ser igual à maioria dos jovens com quem vocês convivem, que não creem em Deus, que não levam Deus a sério. Vocês não precisam seguir as multidões que estão indo para o inferno a passos largos. Você não precisa ser igual à maioria do pessoal na escola, no trabalho. Eles estão indo para o inferno. Você precisa conhecer a palavra de Deus, senti-la no coração e segui-la, obedecê-la. E hoje eu estou sendo pastor meio durão aqui. Eu vou dar um alerta para você quanto um grande perigo para todos os membros dessa igreja, um grande perigo, que membros incorrem neste perigo. Sabe qual que é? É você conhecer o Evangelho, a palavra de Deus, suas promessas, é você acreditar na palavra de Deus, as suas promessas, é você até sentir e se emocionar de vez em quando no culto, ou na sua hora silenciosa, mas não obedecer, continuar no ritmo do mundo, seguindo o exemplo, os propósitos de todo mundo aí fora. Outro grande perigo é você saber todos os capítulos e versículos da Bíblia e até se emocionar com eles e ser apto a ensiná-los, mas fracassar em colocá-los em prática no seu casamento, nas suas finanças, na sua vida, nos seus relacionamentos, etc. Como diz Tiago no seu livro, na sua carta, ele fala: a fé que não produz obras, obediência, é uma fé morta. É uma fé morta. Deixa eu concluir com um spoiler aqui. Hebreus 11 vai martelar nessa verdade. A fé verdadeira produz obediência. A fé verdadeira produz obediência. A gente não é salvo por obediência. A gente é salvo pela graça mediante a fé, que é um dom de Deus. Mas esse dom de Deus chamado fé produz obediência. Se não produz obediência, não é fé verdadeira, você não é salvo. Não se contente com uma fé inoperante. Não se contente. Eu creio, eu canto que eu creio, eu prego que eu creio, mas minha esposa sabe que eu não creio. Tinha um missionário que estava endividado, e ele era pregador, missionário. Sua esposa, filha de missionário também. E ele estava desesperado, ele abriu o coração com a esposa, quase chorando, falou: como que a gente vai dar conta? O sustento está entrando, não bate, eu já estamos 3 meses adiantados, como é que a gente vai sobreviver? E ela falou: querido, o que nós pregamos? Vamos confiar no Senhor. Ele falou: eu sei, mas quem que vai pagar minha conta? Ele não confiava no Senhor, ele falava, mas ele não vivia. Hebreus 11 relata o efeito da fé verdadeira na vida de vários servos de Deus do passado. O autor de Hebreus, e nós vamos ver domingo após domingo, quase a maioria desses aqui. O autor de Hebreus fala assim: olha, você quer ter a fé que Abel teve? Deus pediu para ele apresentar um sacrifício santo, vivo, agradável a ele, desse jeito, daquele jeito. E Abel, ele obedeceu. Ele fez tudo conforme o Senhor lhe instruiu. Você quer ter uma fé igual a de Enoque? Enoque vivia numa sociedade totalmente corrupta, estragada, imoral, materialista, hedonista. Mas ele falou: não, eu vou ser diferente. Eu vou andar com Deus. E Deus
o abençoou. Pela fé, Noé construiu um grande navio em terra seca. Pela fé, Abraão deixou seus parentes para mudar-se para um lugar desconhecido. Pela fé, Abraão e Sara, em terra estranha, moraram em tendas. Eles deixaram uma casa bem estabelecida para morar em tendas, porque Deus mandou eles irem para um lugar que Ele lhes mostraria. E o texto sagrado fala que eles, pela fé, eles moraram em tendas buscando, não por Jerusalém ou a terra prometida, mas eles buscavam no fundo, aquela cidade celestial, planejada e construída pelo próprio Deus. A Bíblia fala que Sara, na velhice dela, pela fé, encontrou do Senhor o milagre de dar luz a um filho. E Abraão, agora com esse filho da sua velhice, pela fé, ele oferece o próprio filho em obediência a Deus num altar, porque ele confiava que Deus era poderoso para ressuscitar aquele filho que pedira a ele em sacrifício. A Bíblia fala que Moisés, pela fé, recusou o privilégio, o grande privilégio de ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés, ele preferiu, pela fé, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado. Por amor a Cristo, Moisés, pela fé, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a sua recompensa, galardão celestial. O autor de Hebreus fala que pela fé o povo de Deus atravessou o mar vermelho, como que em terra seca. O povo marchou ao redor de Jerusalém, até que Deus trouxe ao chão todas as muralhas daquela cidade fortificada. E o autor de Hebreus fala que pela fé, homens e mulheres de Deus subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Alguns desses homens pela fé foram torturados e recusaram a ser libertos para alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova e mortos ao fio da espada. E assim eles deixam para nós uma lição muito clara, que a fé verdadeira não é um mero acreditar em Deus. A fé verdadeira não é morta nem passiva, mas é totalmente viva, poderosa, impactante, transformadora. Se você ainda não recebeu de Deus, esse dom do Espírito Santo, que é a fé, firme, forte, que produz mente informada, coração aquecido e uma volição consagrada a Deus, se você não recebeu isso ainda, clame a Deus por isso. Continue clamando por falta de emprego, por dinheiro, por salário. Continue clamando por namorada, por marido, por filho. Mas clame em primeiro lugar: Senhor, me dá fé salvífica, que o pastor Silas acabou de pregar. Essa fé que Hebreus 11 fala a respeito.